No Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do verso 17. Aleluia. Estou vendo os irmãos procurando, né? Louva a Deus pela vida do Marcos, né? Está ali atrás o diácono nosso lá, viu? A sua esposa. Não sei quem que falou que eu estava aqui, ele deu um jeitinho. Deus abençoe, Marcos. Bem-vindo, você e a sua esposa, né? Vamos ler a palavra. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Aleluia. Amém, irmãos? Muito obrigado. Você pode assentar. Nós vemos aqui os seguidores do Mestre, especialmente esses dois homens, discípulo do Senhor, triste, desanimados. Então, meus irmãos, nós vemos que todos eles, os seguidores do Senhor, estavam desanimados, tristes, porque tinham um programa, um projeto, né, de muita prosperidade, de muita bênção na vida de cada um deles, mas eles não entenderam o plano do Senhor, porque quando Jesus ele ministrava para as multidões, nós vemos que um certo moço procurou e queria saber como fazer para herdar a vida eterna. E Jesus, então, falando a respeito de ele vender todas as coisas que tinha e repartisse aos pobres, e depois era para voltar e segui-lo, e teria um tesouro, um lugar no céu. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele moço, quando ouviu isso, ele retirou-se triste, e os discípulos também ficou preocupado, porque na concepção, irmãos, do judeu, né, toda riqueza era um sinal de comunhão, de um favor especial da parte de Deus. E eles então não entenderam nada, e logo Pedro disse: quem pode então salvar? Se ele é rico, agora tem que devolver tudo, vender tudo e sair e repartir aos pobres. Então ele faz uma pergunta dizendo: mestre, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que será? Qual será o nosso futuro? Aí o Senhor então responde dizendo: todos aqueles que têm deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulheres e filhos e terra, por amor ao meu nome, vai receber 100 vezes tanto, e por fim a vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que acontece agora, irmãos? Toda esta mensagem que ardia nas suas vidas, no seu coração, nós vemos que o Senhor então, ele confirma, termina o seu ministério terreno, e ele é
condenado, é preso, condenado e é morto. Aleluia. Quando então eles mataram o Senhor, então todos os seus discípulos, eles se dispersaram, ficaram agora todos distante um do outro, cada um em direção diferente, mas eles sabiam, eles conheciam a palavra, porque eles tinham uma esperança que era o Messias, aquele, o Cristo, que ia remir Israel, que ia libertar Israel do poder de Roma, quem sabe esperando o rei como os dias de Davi, mas agora o seu rei, aquele que trazia a esperança, estava morto. Aleluia. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Aleluia. Ao terceiro dia ressuscitou. Por isso que estamos aqui nesta noite, para participar da ceia do Senhor. Aleluia. E agora as mulheres, a Bíblia diz que as mulheres vão de madrugada ao sepulcro. Elas vão lá, até pensando, mas quem vai remover a pedra? E o que vamos fazer ali? Mas quando chegou, para a surpresa dela, a pedra já estava removida. Aleluia. E agora entraram, olharam, viram os lençóis, tudo estava ali, tudo certinho. E o anjo aparece e diz: o que vocês estão fazendo aqui? Aleluia. Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Aleluia. Depois mais os discípulos, também Pedro, depois João, também vai ao sepulcro, vai confirmar, entram lá dentro e olha, Jesus não estava mais, Jesus já tinha ressuscitado. Aleluia. Meus irmãos, quando nós olhamos para a vida desses dois homens aqui, que apesar de ouvir esta notícia maravilhosa, mas eles estavam com o coração fechado, eles estavam com seus olhos fechados, e eles não entenderam a mensagem do Senhor Jesus, que dizia que Ele ia ressuscitar. Para eles agora estava perdido, para eles agora não havia mais conquista naquele reino. E o resultado de tudo isso é sair de Jerusalém e descer para Emaús. A palavra diz, a história diz que aproximadamente 12 quilômetros. Então vai aqueles dois homens desanimados, andando pelo caminho, falando a respeito exatamente de tudo o que havia acontecido em Jerusalém. Quem sabe lembrava das promessas de que ele havia dito, dos milagres, e quem sabe dizendo, mas agora ele morreu, e agora estamos só. Foi quando uma terceira pessoa chega e começa a andar lado a lado com eles. Aleluia. E que conversa é esta que vocês dois estão falando? Que assunto é esse? E um olha para o outro e diz, mas você é estrangeiro? Aleluia. Você não conhece o que tem acontecido em Jerusalém? E Jesus naquele momento, ele pergunta, ele diz, mas que assunto é esse? Que história é essa que aconteceu? Ah, é concernente o Cristo. Nós esperávamos que era Ele que ia remir Israel, mas Ele foi condenado, entregaram aos principais dos sacerdotes e mataram Ele. E Ele disse que ia ressuscitar. É verdade que algumas mulheres foram ao sepulcro e tiveram lá visões de anjo dizendo que não estava mais lá. Algum dos nossos irmãos também confirmou, mas já é o terceiro dia e a gente não sabe de nada concreto. A gente não sabe se isso é verdade.
A gente não sabe o que será da nossa vida daqui para frente. Aleluia. Mas naquele momento o Senhor Jesus, Ele repreende eles e começa a dizer para eles a respeito das Escrituras, mas o que está escrito, mas não era lícito que isto acontecesse. Os profetas, as Escrituras dizem que ele tinha que padecer. E aí a Bíblia diz que Jesus começou a falar a mensagem. Eu creio que ele começa, quem sabe, lá em Gênesis. E começa Gênesis 3:15, começa e vem trazendo, de repente fala também de Abraão, seu filho, e o mestre começa a falar com eles. E eles atentos ouvindo aquela mensagem. De repente o Senhor fala da serpente, como Moisés levantou a serpente no deserto, para que todos aqueles que fossem mordidos pelaquela serpente olhassem para a serpente de metal, fossem curados. Aí ele disse assim: importa que o Filho do Homem também seja também levantado à cruz. Aí ele prossegue dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. E Jesus começa a falar esta mensagem, meus irmãos, para aqueles discípulos, e nada de despertá-los. Aleluia. Porque a tristeza era profunda. Aleluia. Quem sabe você chegou nesta situação aqui, aleluia. Quem sabe preocupado, irmãos, até mesmo com o resultado das eleições. Isto é normal, mas eu quero te dizer, irmãos, que as nações estão na palma da mão de Deus. Aleluia, é Deus que domina, é Deus que governa. Aleluia. Quem sabe você entrou aqui decepcionado com alguma coisa, até mesmo pela família, ou até mesmo pelo um amigo, alguma coisa que você esperava e nada aconteceu. Mas eu quero te dizer que Ele está aqui, Jesus está aqui nesta noite. Aleluia. E então o Senhor, Ele começa então a falar com aqueles moços. E eles então chegam em um determinado lugar. A Bíblia diz que a noite se aproximava, e eles chegaram em determinado lugar, em uma casa, para comer o pão. Aleluia. E naquele momento o Senhor pega o pão. Até ali tudo bem, tudo normal. Mas quando Ele pega o pão e Ele dá graça, aleluia, os olhos abriram. Os olhos, aquele véu, irmãos, aquela dúvida, aquela dureza do coração, ela saiu, e eles agora puderam ver que o Cristo, o Mestre, estava vivo e estava ali com eles. Aleluia, que testemunho maravilhoso. Não só tiveram o privilégio de ver o Senhor, mas saber que Ele estava ali presente naquele momento. Mas foi quando Ele saiu, se retirou, e eles ficaram ali. A alegria foi tanta, irmãos, que eles voltaram. Desistiram de ir para Emaús e agora volta novamente para dizer que o Senhor vive. Aleluia! O Senhor não morreu, o Senhor vive. Ele não permanece lá no túmulo, não. Ele está entre nós. Aleluia! Meus irmãos, vale a pena você acreditar na palavra de Deus. Aleluia! Para você que tem promessa de Deus. Tantas coisas como nós já ouvimos aqui, relatos nesta noite,
talvez dúvida desceu ao teu coração, mas eu quero te dizer, irmãos, que esta igreja, ela é do Senhor. Esta igreja não é do pastor Isaías, não é do pastor Ageu, esta igreja não é minha, esta igreja é do Senhor. Aleluia. E quando alguém está de fora, está torcendo, quem sabe, para que as coisas dêem errado, dizendo: agora eu quero ver, agora não dá mais, agora acabou tudo. Não, o Senhor diz: não, eu estou aqui, eu tenho a solução para vocês, eu vou ajudar. Aleluia. Então vale a pena, irmãos, obedecer à palavra do Senhor. Eu não sei como você está nesta noite, mas confie, acredite na palavra. Aleluia. Porque aquele discípulo ficou desanimado, mas eles pôde ver um milagre. Aleluia. Eles fazem aquela pergunta dizendo: mas tu és estrangeiro, tu não sabe. Irmãos, quem não sabia era eles. Eles não sabiam, mas Jesus sabia de tudo o que estava fazendo. Aleluia. A esperança deles era que Jesus destruísse os imperadores de Roma, que Jesus pudesse agora colocar cada um dos seus discípulos, quem sabe como um ministro, quem sabe agora todos eles com um cargo de confiança. Mas não era isso que o mestre veio fazer. O Senhor Jesus, ele veio aqui, irmãos, sim, conquistar o meu coração, o teu coração. É por isso que você está aqui nesta noite. Aleluia. Ele não veio aqui somente para conquistar coisas materiais, não, mas ele veio aqui para conquistar aquilo que nenhum homem pode fazer, que é perdoar o pecado. Aleluia. E ele perdoou o pecado. E nesta noite você está aqui glorificando o nome do Senhor. Nesta noite você está aqui, você vai participar desse pão e vai beber esse cálice, porque ele vive, porque ele não está na sepultura, mas ele tem o poder nos céus e na terra. Aleluia. Então, meu querido irmão, você não pode desanimar, você não pode ficar aí pensando que as coisas estão dando errado e que isso não podia acontecer. Como não pode acontecer? Acontece sim. Às vezes a gente só quer que as coisas boas aconteçam, como nós ouvimos o nosso presidente falando aqui. Aí você vai ouvir alguém lá fora, quem sabe alguém diz: mas não é o pastor. Mas como que o pastor vai ficar doente? Sabe o que a Bíblia diz? Que o profeta Eliseu estava doente. O profeta Eliseu adoeceu. O profeta Eliseu tinha tanta virtude que depois de morto, sabe o que fizeram? Pegaram um soldado, estavam lá em batalha, e jogaram em uma cova qualquer. Lá estavam os ossos do profeta Eliseu naquela cova. O moço ressuscitou. Tanta virtude que tinha, no entanto estava doente. Irmão, nós não estamos livres das coisas acontecerem em nossa vida. Aleluia. Assim como aconteceu na vida de Jó, acontece também na vida daqueles que servem ao Senhor. A vida, irmãos, do crente não é só alegria toda a vida, não é só mar de rosa, não. Existe também o momento do espinho, existe o momento do deserto. Sabe o que aconteceu na minha família? Em 2006, janeiro de 2006, meu cunhado, saudoso Nivaldo, dirigente da congregação, pastor, dirigiu o culto, foi um culto abençoado. Ele trabalhava na prefeitura em São Paulo. Era aquela época de muita perseguição para fiscais. Ele era o chefe dos fiscais em São Paulo, em Barueri, São Paulo. E você sabe como que é a situação aí fora. Um homem muito íntegro. E muitas vezes procuravam fazer acerto, não tem acerto, não fazia acerto. E muito ameaçavam. A minha irmã convidou para mudar, para sair, vir embora para o Paraná. Ele falou: não,
eu vou ficar aqui. E continuou. Mas um dia, dirigindo o culto, nasceu a sua filha, estava com 28 dias, entra no carro, a minha irmã atrás, com uma criança de 28 dias no colo, ele na frente, a minha mãe sentada do seu lado, encosta um motoqueiro e dá um tiro de 12 na cabeça, parte da cabeça caiu no colo da minha mãe, morreu na hora. Irmãos, como que pode acontecer essas coisas? Irmãos, nós temos que entender uma coisa: a morte, ela é apenas o meio que nos conduz à presença do Senhor. Aleluia. Alguém pensa porque é crente tem que ficar lá sentadinho no sofá, ou quem sabe lá na cama, para morrer assim certinho. Não, irmãos, não importa que seja um acidente ou a forma que for, o importante é você estar preparado. O importante é você saber que fechar os olhos aqui, você vai acordar na eternidade. Irmãos, vamos parar com esse negócio que não pode isso, não pode aquilo. Não, pode sim. Enquanto estivermos aqui, estamos sujeito, nós não podemos descuidar da nossa salvação, a nossa comunhão com o Senhor, nós temos que cuidar. Aleluia. E agora então, meus irmãos, Jesus, ele aparece e traz esta mensagem para os discípulos. Mas sabe o que eu acho interessante de tudo isso? Aleluia. Que apesar de no momento eles não entenderem nada, mas quando o mestre se retira, um olha para o outro e diz: mas porventura não ardia o nosso coração no caminho? Aleluia. Eu sei que tem gente aqui com o coração ardendo nesta noite. Sabe, irmãos, porque esta palavra aqui não é minha, esta palavra aqui é do Senhor, e esta palavra ela tem poder. Aleluia. É por isso, irmãos, que nós temos que pregar esta palavra, porque esta palavra faz toda a diferença na vida do pecador. Aleluia. Fiquei maravilhado quando o jovem deu testemunho aqui, que o som do seu instrumento, Deus salvou uma alma. É assim mesmo, isso é o poder de Deus. É o poder, é a unção na música. É por isso que nós temos que estar preparados. E Deus sabe, irmãos, como trabalhar na nossa vida aquilo que as pessoas não podem fazer, mas a igreja do Senhor faz, porque aqui está o poder. Aleluia. Aqui está o poder de Deus. Aleluia. Como a igreja todos os dias. Vamos estar em pé, irmãos. As horas têm passado. Nós não vamos mais além porque não podemos. Com permissão do pastor Ageu, dirigente do culto, nós queremos fazer uma oração aqui.